Meus amigos, embora o título deste vídeo, Aproxima-se a chegada do anticristo, pareça um tanto sensacionalista, mas o fato é que nós estamos vivendo um tempo que se encaixa perfeitamente nas profecias bíblicas escatológicas, principalmente a profecia do Apocalipse, a profecia de João, o Apocalipse de São João. A chegada de um líder mundial que comandaria a terra toda como se fosse um só país e imporia sobre a população mundial uma marca. Bem, tudo isso está lá no Apocalipse de João. Mas aqui na realidade, hoje, neste momento, nós estamos vendo que as coisas estão caminhando exatamente para isso. Ontem, por exemplo, eu trouxe esta notícia dizendo que o bispo Bergoglio pede novas autoridades supranacionais para fazer cumprir as metas da ONU. Está aqui a seguinte matéria, dizendo que Francisco fez um novo impulso ao globalismo na quinta-feira, pedindo um órgão supranacional. Órgão supranacional quer dizer um governo mundial. E legalmente, vejam, legalmente constituído para reforçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, leia-se redução populacional, e implementar políticas de mudanças climáticas. Bem, o que daria, seria esse governo mundial legalmente constituído? Seria um governo que viesse para salvar a Terra, a própria Terra, da destruição total. Por quê? Porque é exatamente essa propaganda enganosa que tem sido espalhada pelo mundo há muito tempo, que a ação do homem está destruindo o planeta, principalmente a ação dos países mais ricos. A poluição esquentou demais a Terra e a Terra está correndo um sério risco de entrar de uma espécie de catástrofe climática. Por causa disso, para salvar a Terra, então Francisco vem a público pedir um governo mundial, consequentemente um líder mundial. Mas vejam, Francisco não está sozinho nessa história. Isso é um projeto muito bem elaborado há muitos anos e que, ao que tudo indica, recebeu o sinal verde para ser implantado imediatamente, à custa de, quem sabe, uma força militar que o obrigue, ou, quem sabe, até mesmo uma grande guerra, para que depois tudo passe a pertencer a um só governo. Digo isso porque, estranhamente, após a fala de Francisco, a RT News e várias outras mídias, vários outros veículos de mídia, estão trazendo matérias bastante assustadoras nesse sentido, dizendo que tudo está contribuindo para o colapso climático. Uma das matérias do RT News diz o seguinte: cientistas advertem, eles nunca dão os nomes dos cientistas, né? Mas diz o seguinte: cientistas advertem que o desaparecimento do permafrost despertará o gigante dormido. Diz o seguinte a matéria: o aumento da temperatura no Ártico colocou em perigo o permafrost, que é a superfície permanentemente congelada do hemisfério norte, o que poderia ter uma dupla consequência negativa para o meio ambiente, já que acelerará a liberação de gases, que, por sua vez, aumentarão o ritmo do aquecimento global. A matéria é longa, mas já dá para ter uma ideia de onde quer chegar essa matéria. Porém, há outra, e essa nos envolve diretamente. Diz o seguinte: o Brasil é um gigante do plástico. Eles mostram o Brasil como um grande produtor de plástico e, no entanto, um dos que menos reciclam o plástico, e esse plástico todo tem ido para a natureza, ajudando a destruir o planeta.
A RT News baseia a sua crítica na fala de Vinícius Nora, um analista de conservação marinha da WWF Brasil, uma ONG a serviço do globalismo. Diz o representante da WWF: no Brasil, o desenvolvimento do mercado de produtos de plástico se produz em função de uma necessidade de ter maior praticidade no dia a dia. Quase ninguém, porém, enxerga o custo disso, o custo incorporado dessa facilidade, ou seja, das sacolinhas de plástico. Nós estamos hoje nos dando conta do grande problema em que nos temos metido, que é a fuga de plástico à natureza, explica a RT News Vinícius Nora. Bem, nada nos surpreende de que a Rússia comece agora um ataque massivo contra o governo brasileiro, o governo de Jair Bolsonaro, porque afinal trata-se de um governo conservador muito próximo à sua fronteira, sim, a fronteira russa, a antiga Venezuela. Tudo está interligado também com a fala de Bergoglio de ontem no Vaticano pedindo por um governo mundial. Agora vejam que interessante, porque devemos perguntar sempre, bom, e os Estados Unidos como ficam nessa história, já que Donald Trump se retirou do Acordo de Paris, já que Donald Trump explicou por A mais B à sua população de que tudo isso é um engodo para destruir a indústria americana e, em consequência, acabar com a fronteira americana, acabar com os Estados Unidos como nação. Vejam, há uma matéria aqui que esclarece bastante isso, publicada hoje no Washington Examiner, que diz o seguinte: 3 republicanos juntaram-se aos democratas na Câmara para repreender Trump sobre o Acordo Climático de Paris. Os democratas da Câmara repreenderam o presidente Trump por rejeitar o Acordo de Paris na quinta-feira, aprovando uma lei que o impede de tirar os Estados Unidos do importante acordo internacional sobre mudança climática. Os democratas forneceram quase todos os votos para o projeto, sem que nenhum deles se opusesse. Apenas 3 republicanos da Câmara apoiaram: o deputado Brian Fitzpatrick, da Pensilvânia, Elise Stefanik, de Nova York, e Ver Buchanan, da Flórida. Os democratas disseram que a legislação, que passou por uma margem de 231 a 190, é a primeira grande lei sobre mudança climática aprovada pela Câmara em uma década. Bem, rapidamente podemos identificar 3 grandes atores aqui fazendo a campanha, uma campanha aberta para a criação de um governo mundial para salvar o planeta, com a justificativa de salvar o planeta. O bispo Bergoglio, a mídia internacional, juntamente com os russos, e a esquerda americana, os democratas, com apoio de muitos republicanos para amarrar as mãos de Donald Trump. Eles querem o fim dos Estados nacionais e estão se valendo dessa grande mentira de que a ação humana está destruindo o planeta. Bom, imaginem os senhores o que será de nós debaixo de um governo mundial. Vamos lembrar aqui o caso bem próximo, o caso da Venezuela. Hoje, a Venezuela está vivendo uma ditadura como nunca antes, nem mesmo nos tempos de Chávez. A Rússia tomou conta da Venezuela e os ditadores não pouparão a cabeça dos dissidentes. Porém, aos dissidentes, aqueles contrários à ditadura venezuelana, a esses ainda é possível salvar a pele. Basta atravessar a fronteira e ir para outro país, como Colômbia, Brasil.
né? Ou então pegar um avião e refugiar-se nos Estados Unidos. Por quê? Porque ainda existem nações. Então, aqueles que são dissidentes da tirania podem sim, né, na medida em que são perseguidos e correm risco de morte no seu país, fugir para outro. Mas num governo mundial isso será impossível. Com o fim das fronteiras, aqueles que lutam pela liberdade não terão para onde fugir. E é exatamente a isso que está se prestando o bispo Bergoglio, juntamente com o comunismo internacional, a esquerda americana e a grande mídia, ou seja, os globalistas. O título deste vídeo, repito, apenas parece sensacionalista, mas está de fato tudo pronto, tudo se encaminhando rapidamente para a chegada de um líder mundial, aquele que as Escrituras descrevem como o homem do pecado, aqueles que o Apocalipse de São João descreve como o anticristo. Pois é, nós chegamos no tempo do anticristo, estamos chegando nisso, porque todo esse poder unido para a implantação de um regime mundial, de um governo mundial, tem hoje pequenos obstáculos. Donald Trump na América, Israel e o Brasil de Bolsonaro e mais alguns países que podem eventualmente aderir, mas como podem não. Então, meus amigos, para aqueles que acham que tudo isso é um tanto quanto conspiratório ou paranoico, aguardem um pouquinho. Em nome do planeta, essa gente nos encarcerará e nos matará. Sim, em nome da defesa do planeta, da nossa casa comum, seremos todos daqui para frente, nós, os cristãos conservadores, perseguidos e mortos. Não tenham dúvida disso. Bem, para terminar, vocês já devem ter percebido que este canal está agora com um microfone de respeito. Nós acabamos de receber esta maravilha lá dos Estados Unidos, da nossa madrinha, nossa querida Solange Moroni, que nos doou este belo microfone. Espero que daqui para frente, pelo menos a minha voz melhore um pouco, já que a fachada, a lata, como se diz, já não pode mais ser melhorada. Muito obrigado, Solange Moroni, um beijo no teu coração, Deus te abençoe. É isso aí. À tarde a gente volta para uma live falando mais sobre a enrascada que estamos nos metendo. Até depois, amigos.